Nós temos uma participação agora especial, ao vivo, é a Neuza lá de Fortaleza. Boa noite, Neuza. Boa noite, padre. Tudo bem, minha filha? Tudo bem, padre. Que Padre, bom. Oi. Eu perdi um filho com 25 anos, tem 3 anos, vítima da violência, né? Vítima de um assalto. E eu não superei, padre, até hoje. Eu choro muito, peço para morrer, é muita saudade. Foi uma perda, assim, inesquecível, né? Perder um filho nessa idade. Ele já era formado em engenheiro civil. E eu estou passando por muita depressão, padre. Eu entendo, minha filha. Me dê uma orientação. Claro, com prazer. Primeira coisa, Neuza, a gente costuma dizer sempre que toda vez que nós vivemos um processo de perda, é natural que a gente se angustie, que a gente se deprima um pouco, que a gente se entristeça, mas a gente tem que saber o tempo certo que isso vai durar dentro de nós, minha filha. É claro que se os seus olhos estiverem apenas na perda que você sofreu, você não vai conseguir superar. Eu acredito que um pouco daquilo que eu estava falando valha para você também. O que você pode fazer com a saudade que ficou desse filho? Transforme-a em coisa boa. Pense se o seu filho gostaria de ver você do jeito que você está hoje. Você acha que algum filho gosta, vocês que estão aqui, né? Ninguém gosta de ver uma pessoa que a gente ama chateada, deprimida, machucada, não é verdade? Essa regra vale para a gente poder ressuscitar as pessoas. É só você pensar, a pessoa morreu, ela foi embora, eu não posso mudar. E fico pensando, como é que ela gostaria que eu enfrentasse tudo isso? Outro dia eu atendi, através de uma carta, um senhor que perdeu um filho afogado no rio, lá no Mato Grosso. O rapaz era seminarista da nossa congregação, seu João, o nome dele, e o menino que morreu era Lucas. E o pai estava muito sofrido com tudo aquilo, né? E ele estava muito chateado, o fato do menino ter entrado no barco sem o colete salva-vidas e ter morrido tragicamente de maneira desnecessária. Porque se ele tivesse colocado o colete salva-vidas no menino, se o menino tivesse colocado, ele não teria morrido. E eu disse a ele, seu João, o senhor que tem nome de evangelista, né? Escreva o evangelho da vida do seu filho. Faça pelo seu filho aquilo que ele não pôde fazer. Um jeito bonito que a gente tem de dominar os poderes da morte sobre nós é a gente extrair a vida daquilo que ficou. O senhor não morreu. A senhora, dona Neuza, a senhora também não morreu. E eu tenho certeza que se hoje o seu menino, esse que morreu de maneira trágica neste assalto, se ele pudesse lhe dizer alguma coisa, eu tenho certeza que se ele pudesse hoje falar aqui, ele diria, minha mãe, tire essa tristeza do seu coração, vá ser feliz por mim, vá viver aquilo que eu não pude viver. Ao invés de guardar a morte do seu filho como uma recordação muito triste e trágica, revista esta informação, esta morte, de um sentimento bonito de ressurreição. E até eu dizia para o seu João, já que o seu menino morreu por falta de colete de salva-vidas, vá colocar coletes salva-vidas nos meninos que estão desprotegidos pela vida. É bonito, minha gente, que muitos pais e muitas mães modificam radicalmente as suas vidas e começam projetos belíssimos no momento em que eles passam por experiências traumáticas e trágicas de perderem os seus filhos. É assim que nascem as grandes instituições que vão ajudar a cuidar das crianças que têm câncer. Por quê? Um dia um pai teve uma criança que morreu de câncer, viu o sofrimento de perto, não quis que aquela criança morresse em vão, abriu uma instituição para ajudar a cuidar daqueles que vão passar pela mesma situação. Nós temos duas possibilidades diante da morte. A gente morre também, ou a gente vive pelo outro. A maneira mais bonita que nós temos de lidar com a morte de quem foi, é a gente poder fazer por aquele que foi, o que ele não pode fazer mais. Extrair do nosso coração esse sentimento de depressão, deixe que o tempo passe. Eu fiz uma música que está no CD meu, dona Neuza, se a senhora tiver a oportunidade de conhecer, o CD se chama Marcas do Eterno. Tem uma música que se chama Perdas Necessárias. Eu fiz justamente para as mães que perderam filhos. E eu falo disso. Deixa partir o que não te pertence mais.
Deixa morrer o que a morte, o que a vida já sepultou. Deixa o processo do tempo curar. A minha mãe sempre dizia com muita sabedoria, e eu acredito nisso mesmo. Não só minha mãe, tanta gente já falou isso para mim, mas eu me lembro dela falar: fica tranquilo que o tempo é o remédio para tudo. E é verdade. Quantas coisas parecem insuportáveis no momento em que a gente vive, mas depois que o tempo vai passando, parece que o tempo tem uma pomada, não é? Não é que para de doer, é que dói diferente. Essa semana, por exemplo, eu senti uma saudade muito grande do Robinho. Estava ouvindo o CD novo dos Cantores de Deus, que tem a voz dele. Então eu estava ouvindo de São Paulo. Aí começou a tocar a música que ele cantava. Eu precisei até parar o carro, tanto que eu chorava dentro do carro. Aí parei o carro e era como se ele estivesse ali comigo. E eu chorei de novo a morte do meu amigo, 1 ano e meio depois. Mas eu posso lhe dizer que a gente vai chorando diferente. O choro vai ficando diferente, a saudade vai ficando diferente, porque ela vai se desprendendo do desespero inicial. Agora, o desespero ele vai embora à medida em que a gente manda. À medida em que a gente substitui as lembranças ruins por lembranças boas, à medida em que a gente faz uma modificação dentro do nosso coração, à medida em que a gente coloca uma tinta diferente na parede. Me lembro que quando a minha irmã morreu, dona Neuza, eu não permiti que a minha mãe voltasse para casa. Sabe por quê? Aquela casa estava tão cheia de lembranças da minha irmã. Aquela casa estava com cara de morte. Mesmo porque lá em Minas naquele tempo, foram há 10 anos atrás, a gente ainda não tinha essa história de velar no velório. A gente velava era dentro de casa. E quando a gente vela uma pessoa que a gente ama dentro da nossa casa, aquela lembrança fica por muito tempo. Você passa na sala, as primeiras noites são terríveis. E eu sabia de tudo isso porque meu pai tinha morrido há um tempo atrás. Eu pensei, vou fazer o seguinte: a nossa casa já estava precisando de reformas. Vamos reformar a nossa alma junto. Não deixei, do sepultamento da minha irmã, nós já fomos lá para a casa da tia Toninha, que nos acolheu, a gente ficou um tempo lá. E a gente não tinha muito dinheiro para fazer reforma, a gente fez o que pôde. Meu irmão mesmo, Geraldo, foi conduzindo, a gente mudou a cor das coisas, a gente modificou, a gente fez um banheiro diferente. Quando a minha mãe voltou para casa, 1 mês e meio depois, sei lá se foi isso, 1 mês e meio, era como se alguma coisa já tivesse ficado diferente. Quando a gente modifica o nosso espaço, parece que alguma coisa modifica dentro de nós também. São atributos humanos, são recursos humanos que a gente tem que buscar no momento desse desespero. Eu conheço pais, eu conheço mães que os filhos morrem, eles não desmontam o quarto, gente. Permanece tudo como se o filho fosse voltar. Isso pode no primeiro momento parecer bonito, mas não é não, isso é trágico. O Chico Buarque tem até um verso bonito, né, que ele diz: saudade é o revés de um parto, é arrumar um quarto para um filho que já morreu. Não. Organizar o luto significa a gente ter coragem de fazer o espaço ser diferente. Não vai voltar. Eu não tenho que me iludir. Eu não tenho que manter a cama arrumada do mesmo jeito, porque aquilo só vai me fazer sofrer. Eu tenho que desmontar o ambiente. Você lembra que nós recebemos aqui um dia um testemunho de uma senhora que tinha perdido a mãe e ela não tinha coragem de tocar na roupa da mãe? Tinha que ficar tudo do mesmo jeito e aquilo já tinha se passado 2 anos e o sofrimento cada vez pior. Depois a gente recebeu o testemunho dela aqui pessoalmente. Ela falou: padre, no dia em que eu ouvi o senhor falar isso, no mesmo dia nós retiramos tudo que era da minha mãe da nossa casa. Não é que a gente quis esquecer a minha mãe, é que a gente quis lembrar sem desespero. Porque o quarto arrumado, tal qual era no tempo dela, isso é recordar com desespero e não pode. E às vezes, dona Neuza, eu não conheço, a gente não teve tempo de conversar, mas pode ser que a senhora ainda não tenha tido a coragem de retirar tudo o que precisava ser retirado. Que a lembrança que a senhora guarde do filho seja imaterial. Porque lembranças materiais sempre nos causarão feridas. Sempre que você pegar aquele negócio que tem escrito, que tem aquilo, você pode ter certeza que você vai sangrar mais. Agora, quando a lembrança é imaterial, ela é transformada pelo tempo. Isso é muito necessário para nós. Porque senão, nós estaremos eternamente presos àquele momento que não valeu a pena.